E assim a gente fez, a gente chegou aqui, né? Eles nos ajudaram, né? A esposa dele me apresentou algumas mulheres, né? Que já tinham aqui o trabalho delas e tal. Já comecei a trabalhar. De limpeza, Meu, começou trabalhando de limpeza. Quanto que você ganhou quando você chegou? Teu primeiro trabalho, você lembra? lembro. Então, eu fiquei uma semana em Orlando, né? Não fui em nenhum parque, nada, a gente só ficou ali por conta, né, que já tinha acertado o hotel, essas coisas, conhecer um pouco, tudo para nós era novidade, não precisava nem em parque nenhum. E daí a gente veio para Destin. Eu cheguei em Destin na sexta-feira à noite, no sábado a gente foi uma festinha de aniversário do filho de uma brasileira. A gente foi com esse casal que nos ajudou. Chegando lá, ela me apresentou algumas amigas e na segunda-feira mesmo eu já fui trabalhar. Então, eu recebia por dia. Era $100 por dia. E era quantas casas que você fazia o dia inteiro? Três, às vezes 4 casas. Mas aqui, Paula, a gente trabalha no verão. E eu cheguei bem numa época muito boa. Eu cheguei em maio de 2016. Então eu já estava assim, já tinha tido o spring break, né? O verão já estava legal, os turistas chegando. Então a gente faz limpezas de apartamentos e casas de vacation veraneio. home. Isso. E daí eu já comecei a me movimentar, já comecei a ver como é que o pessoal fazia e tal. Não perguntava muito, porque algumas pessoas não se sentem confortável de te falar e tal. E aí eu recém-chegada ia dizer, nossa, que mulher metida, né? Mas eu ficava ali olhando e tal, e assim eu comecei. Eu conheci uma brasileira também que me ajudou, me passou algumas casas, daí ela me pagava por porcentagem. Então ia eu, as minhas 2 filhas, na época Yasmin com 11 anos, Stephanie com 14 anos, e o meu ex, e a gente ia e trabalhava o sábado o dia todo. Na casa, mas fazendo casa de passeio, casa de... Nos que não sábados tem a ninguém gente... dentro. Às vezes você chega e o guest ainda não saiu. Putz, Então que é um saco, né? você precisa ficar lá esperando eles, né, saírem e tal. Mas eu lembro, assim, claro, nunca vou me esquecer, a gente acordava de 5 da manhã, já ia para as laundries, né, que eles chamam de laundry, onde fica lá o storage, que você pega as roupas de cama, as toalhas, a lavanderia. E daí a gente enchia a nossa van, que a gente chamava de trovão azul, enchia o trovão azul e ia para as casas, né? E era aquela loucura. A gente chegou a fazer 17 unidades num sábado. Uau! É bom que ganhava o quê? $70, $80 por unidade? Isso dependia Do muito. tamanho, né? Eu procurava pegar as que pagava mais, porque eu pensava assim, pequeno ou grande, vamos ter que fazer o negócio, né? Então vamos pegar as grandes que a gente se movimenta melhor. E daí a gente ganhava mais, mas também assim, Paulo, no domingo, no começo, assim, a gente não tinha, o nosso corpo doía todo, mais do que você exercitar. Doía músculo que você nem sabia o nome do músculo para falar. Eu nem sabia que existia ali no meu corpo, nem tinha noção. Uau. Foi muita Aí coisa. vocês fizeram isso por quanto tempo? A gente fez isso durante todo o tempo. Eu sempre trabalhei, então eu trabalhava de help durante a semana, e nos sábados, e daí eu comecei a pegar também unidades nos domingos. Então, nos domingos eu trabalhava, vamos dizer, para mim, eu não era help de ninguém. Legal. Trabalhava para mim, né? E assim a gente foi fazendo e foi vendo como é que funcionavam as coisas, porque você chega aqui, por mais que você tenha alguém que te dê um norte, mas muito você tem que aprender por você mesmo. Às vezes, caindo, levantando, e por conta de que a gente decidiu não ficar muito no meio da comunidade brasileira, e a gente decidiu isso por alguns motivos que não são, porque existem diferentes tipos de pessoas. Então a gente foi percebendo que aquilo ali não ia nos fazer bem, a gente foi, né, se distanciando, se afastando e tal. Então a gente começou a caminhar com as nossas pernas e fazendo as nossas coisas e tal. E até que chegou um ponto de
de porque a gente se afastou mais, assim, e Paula, assim, foi muita sacanagem também com a gente na época, nos dá trabalho, a gente ir lá fazer o trabalho, não pagarem, e a gente ter o aluguel para pagar, e daí você, quando chega aqui, isso aconteceu, a gente estava aqui 1 ano e 2 meses, e a gente contando com aquele dinheiro, e as pessoas não pagavam, e por conta da gente não saber do que a gente podia fazer, a gente foi levando aquela situação horrível, e as minhas filhas sempre procurando ser compreensivas, né? Nunca nos cobrando nada, nunca nos colocando uma certa culpa de estarem aqui vivendo todas essas situações.